E aí, pessoal? Imagina que você entre em um elevador, mas descobre que ali será sua última viagem, pois este é o filme Elevador da Morte de 2001. E eu sou F, o especialista figurativo. Então vamos pra história. Tudo começa com dois porteiros no andar mais alto do prédio Millennium, que ficava em New York. E esse prédio é um dos prédios mais famosos da cidade. E eles começam a olhar pelas lunetas a casa de um velho rico que estava se preparando para dar uma brincada com duas gostosas. E quando as coisas ficariam boas, os seguranças percebem pela câmera e chamam a atenção. E os dois precisam voltar para a portaria. Um deles diz que iria no banheiro antes de descer, e o outro espera no elevador, mas o elevador começa a fazer um som estranho, como se estivesse com defeito, e ele fica com medo de descer, mas seu colega diz que esses elevadores eram os mais seguros do mundo. Do outro lado da cidade vemos Niles, que trabalhava em uma companhia que consertava elevadores, e ele passa para buscar seu amigo Mark porque já estavam atrasados, e ele estava dentro do carro bêbado porque teve uma noite péssima. E para comemorar, ele quis encher a cara e eles saem pela cidade para fazer as manutenções básicas. No edifício Millennium, tudo está funcionando bem, até que um grupo de grávidas entram no elevador depois da aula de pilates e começa a descer. O problema é que o elevador simplesmente para em um andar desconhecido e a energia é cortada. Então começa a esquentar muito e os seguranças veem uma luz piscando, mas acham que é apenas um erro do sistema. E um dos seguranças está desconfiado porque sua esposa grávida estava no prédio e ele estava com uma sensação ruim. Os técnicos percebem que realmente tinha um elevador parado e o sistema não estava mostrando e eles tentam abrir de todas as formas, mas não dá certo. E quando olham pelas câmeras, eram as mulheres grávidas e o segurança vai nervoso para tentar salvar sua mulher, mas o elevador simplesmente chega no primeiro andar como se nada tivesse acontecido. Mas 3 das 9 mulheres grávidas entraram em trabalho de parto por causa do estresse. E vemos que Niles e Mark estão de boa tomando café da manhã para mais um dia, quando eles são chamados com emergência para o edifício Millennium, porque aqueles elevadores levavam mais de 100 mil pessoas todos os dias e não poderiam parar. E ao mesmo tempo, no jornal da cidade, eles escutam sobre o ocorrido e mandam Jennifer para fazer uma reportagem. E ela sempre é mandada para as ocorrências mais idiotas, mas quem sabe um dia poderia ser sua vez de brilhar. Depois de algumas horas de manutenção, Niles e Mark perceberam que não havia nada de errado com o sistema, e provavelmente foi algo no sistema elétrico, e Mark esquece sua jaqueta no elevador e entra na brecha para pegar, e sabendo que esse é um filme de terror, esse seria um momento perfeito para ser partido ao meio, mas como ele tem nome, quer dizer que não é figurante. E um dos andares funcionava um salão de beleza, e um velho cego agradece e tenta dar uma relada de leve. E como ele sempre fazia isso, para se vingar, a atendente pintou o cabelo dele de verde, e ele sai andando com seu cão-guia para o elevador, que se abre automaticamente. O problema é que ele não percebe que o elevador começa a subir até os últimos andares, e quando ele tenta voltar, o elevador simplesmente sumiu, e ele cai no poço do elevador, e ainda leva o pobre do cachorro com ele. E galera, pelo menos ele não sofreu, porque nem viu a morte chegar. Mark está desolado pela noite passada e vai tentar se reconciliar com sua namorada levando flores, mas quando chega, já havia um outro cara que estava colocando a linguiça nela. E se antes estava ruim, agora ficou pior ainda, porque ele se encontra com Niles e sua esposa que estava comemorando mais um ano de casados. E não basta estragar a própria noite, tem que estragar a noite dos outros também. No prédio, aqueles mesmos porteiros começam a dar uma volta pelos andares e entram na sala de alguns executivos para pegar um pouco de uísque, porque eles não perceberiam, e eles são chamados porque um dos elevadores foi ativado e poderia ser algum invasor, e eles começam a descer para tentar alcançar, mas a porta se fecha na hora, e as câmeras não pegavam nada, e um deles quase cai no poço do elevador, e dentro ele encontra o cachorro pendurado, mas quando ele vai pedir ajuda, a porta se fecha no seu pescoço, e um outro elevador começa a descer, e o fim desse também não é legal.
Com tudo isso acontecendo, poderia trazer muito prejuízo para o prédio, e o dono do prédio reúne seus executivos para entender o que estava acontecendo, e o gerente diz que fizeram a manutenção e não deu em nada, e se aquilo sair na mídia, a arrecadação do prédio poderia cair pela metade, já que a única forma de se locomover é de forma vertical, e Niles e Mark são chamados mais uma vez. Mark vai no banheiro e Jennifer aparece disfarçada perguntando o que aconteceu, e ele brinca que os elevadores ficaram malucos e estavam falecendo pessoas, e ela é pega pelos seguranças, e depois de fazer a manutenção, eles mostram os relatórios para os executivos porque a parte mecânica estava funcionando certinho, e eles vão para casa descansar. No dia seguinte, Mark chega no trabalho e seu chefe o chama para conversar, porque saiu uma reportagem com o rosto dele falando que os elevadores estavam matando pessoas. Isso poderia causar um caos na cidade, o que significa que a empresa deles faliria. E ele só não é demitido porque Niles, que era um grande funcionário, pediu aquele emprego para ele. E ele é transferido para trabalhar com Jeffrey, que pegava os trabalhos pequenos da empresa. Olhando pela janela, ele percebe que Niles estava brigando com um cara que trabalhava na área de tecnologia dos elevadores e não entende nada. Ele sai para fazer seu trabalho e tudo estava bem até sair mais uma reportagem falando que mais 2 pessoas acabaram sendo falecidas no edifício Millennium, e dessa vez um deles foi simplesmente jogado no prédio e todos acham que tinha uma pessoa por trás disso. E ele corre para entender o que estava acontecendo e se encontra com Jennifer, que quase acabou com sua carreira. E galera, nem todas são Jennifer, mas é sempre uma Jennifer. No prédio existe um andar que era responsável por cuidar dos filhos dos executivos. A responsável claramente não gostava de fazer aquilo e, um momento de descuido, uma jovem sai correndo e começa a gritar, porque sua boneca ficou presa no elevador, e o dono do prédio escuta e decide subir pelas escadas com alguns executivos japoneses, porque com essa onda de falecimentos nunca é bom arriscar. E Mark está em casa de boa quando alguém tenta abrir sua porta e por acaso era Jennifer, que queria falar com ele. E galera, só precisa apertar a campainha, mas acho que ela esqueceu. E ele quase dá uma paulada nela, mas não dessa vez. Ela diz que conseguiu as filmagens do último acidente e tem como provar que tem algo de errado. E na filmagem mostra um jovem entrando no elevador no primeiro andar e saindo no último andar em questão de 2 segundos. E para isso acontecer, esse elevador teria que ser o mais rápido do mundo. E como aquilo não fazia sentido, eles saem para falar com Niles, mas ele estava estranho, como se soubesse de algo, e diz que tinha um trabalho urgente de madrugada. E sua esposa diz que ele estava assustado e tinha algo sobre a tecnologia do elevador. Os dois saem para pesquisar quem construiu os elevadores, e aparentemente é tudo normal. Mas o homem foi responsável por criar os sistemas elétricos e era Steinberg, que trabalhou para o governo em um projeto secreto de integração da tecnologia com a matéria orgânica. Mas pelos erros, ele foi expulso e começou a trabalhar em uma companhia de elevadores. O dono do prédio está indo trabalhar quando sente algo pingar no seu rosto, e quando olha, Niles cai do teto falecido. E agora toda a imprensa é acionada para entender o ocorrido, e Jennifer sabe quem estava por trás disso e ela tenta jogar uma indireta, e Steinberg estava auxiliando os executivos com as respostas. E para ir fundo nessa história, eles decidem visitar a esposa do primeiro a falecer naqueles elevadores, e a sua esposa não estava bem da cabeça e diz que ele ainda estava vivo porque recebe chamadas, e diz que o culpado ainda estava lá e ele se vingaria. E quando as coisas parecem que não podem piorar, o elevador perde o controle e sobe a toda velocidade até sair pelo teto. E até a Casa Branca é acionada porque eles acham que tinha uma pessoa responsável por isso e que estava dentro do prédio. E Steinberg está sendo pressionado para resolver o BO ou todos seriam presos, o que mostra que os executivos sabiam de tudo. Mark e Jennifer criam um plano para se infiltrar no prédio, e ela chega com o caminhão da manutenção de elevadores, mas é impedida de entrar. Mas esse era o golpe porque Mark estava escondido debaixo do caminhão e consegue se infiltrar. E ele começa a entrar em todos os compartimentos para entender de onde estavam vindo aqueles comandos, que não respondiam à central. E entrando no posto do elevador, ele descobre um tipo de matéria orgânica
viva que estava integrada com o sistema do elevador. E agora está explicado de onde estava o corpo do primeiro técnico do prédio. Ele tenta acabar com a criatura, mas os policiais especiais descobrem que ele estava ali e acham que ele é responsável. Agora ele precisa sobreviver a 2 problemas, então ele está disposto a tudo e pega uma das armas especiais que foram levadas para o prédio e meteria uma bazuca na criatura. O problema é que Steinberg aparece e começa uma lutaria, porque ele não deixaria acabarem com sua criação, que poderia mudar o mundo. Mas por sorte, Jennifer consegue se infiltrar pela tubulação e esses são os piores policiais do mundo. A polícia aparece e Steinberg pega a arma da Jennifer, mostrando que ele é o grande vilão, mas o elevador puxa para o poço e Mark também. E no último segundo ele consegue pegar a bazuca e atira, e a criatura é destruída. E os policiais vão embora como se fosse nada. E galera, no mínimo ele estaria morto pela distância do disparo, e o prédio poderia estar em colapso. Mas estamos falando de um filme de qualidade duvidosa e termina com Mark saindo do hospital depois de uma semana. E Jennifer quer fazer uma visita, e na hora de ir embora ele tranca o elevador com ela, e o resto você já sabe. E esse foi o filme Elevador da Morte de 2001. E se você não quiser ser pego pelo elevador mequetrefe, deixa sua curtida e se inscreve. E vai lá no canal de animações que estamos voltando com as histórias de terror. Agora vou nessa, fui! Eu vou cair! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.